Olá, divinas maravilhosas! Estão achando estranho, né? Pois é, nesse vídeo eu vou te contar quais são os principais erros ao aplicar a sombra e aplicar principalmente sombras em pálpebras maduras. Então, vem comigo. Meu nome é Drica Divina, tenho 52 anos, expert em beleza, skincare, maquiagem para mulheres maduras. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreva. E se você gostar desse vídeo, já curte e compartilha com todas as suas amigas. E também me siga nas outras redes sociais, Instagram e TikTok. Te espero por lá. Então, bora começar. Vem comigo. Bom, eu vejo muitos erros de maquiagem, mas a gente aprende com os erros, não tem problema errar, faz parte da vida. Eu, inclusive, aprendo muito mais quando eu erro do que quando eu acerto de cara. Vamos valorizar os erros também. Eles fazem parte do nosso crescimento, dos nossos ensinamentos. Então, se você errou até agora, tudo bem, tá na hora de aprender, porque o tema pele madura é um tema novo aqui nas redes sociais. Eu já te sigo já faz um tempo. Não, é novo. 4 anos é novo ainda, divinas. Então a gente tem muita coisa para aprender aqui no meu canal. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente faz maquiagem para peles maduras, e eu vou falar nem que fale milhões de vezes que a gente tem que fazer uma reconfiguração mental, que a gente tem que mudar o mindset, a gente tem que entender que a estrutura do nosso rosto mudou e por isso a gente precisa se adaptar. Então, assim, com o envelhecimento, a gente tem realmente um desabamento da estrutura. Nosso envelhecimento, ele começa de dentro para fora. Então, a gente começa a ter perda óssea, a gente perde colágeno, elastina, a gente perde gordura, então a gordura daqui, ela desce. A nossa pálpebra já fica com mais dobras, excesso de pele. A nossa sobrancelha também dá uma quedinha. E se a gente não se adaptar, a gente vai continuar e usar as mesmas técnicas que a gente usou antes, não vai sair igual. Garanto que muitos de vocês têm sentido que a maquiagem não funciona mais, que até falar, eu acho que eu nem gosto mais tanto de maquiagem, porque o resultado não é mais igual como era antigamente. Mas isso tem uma razão de ser, que é o fato da estrutura do nosso rosto, ela ir realmente mudando. Então a gente precisa adaptar e eu desenvolver essas técnicas focadas em pele madura. Então vamos lá. Primeira coisa é o tamanho do pincel. O tamanho do pincel interfere diretamente no acabamento da sua sombra. Se a gente parte do princípio que a gente tem uma queda da sobrancelha, a distância da raiz da sobrancelha para a raiz do cílio, ela diminui. O excesso de pele também interfere. Eu faço botox, eu nunca fiz bléfaro, tá? Eu faço botox para levantar a cauda da sobrancelha, levantar essa parte, porque assim me alivia o peso aqui na quantidade de pele. Mas à medida que vai passando o efeito, você consegue perceber que eu tenho uma queda aqui, que eu tenho excesso de pele nesse cantinho. Mas mesmo assim, eu tenho sim dobras aqui e também na raiz dos cílios, porque com o excesso de pele, os cílios ele cai para baixo, digamos, ele sai dessa estrutura mais em pé, própria da juventude, e ela vai cedendo. Por isso que a gente fica com os cílios também menos curvados, porque essa pelinha, ela cai, ela pesa, a raiz dos cílios ela pesa. Então a pele ela se sobrepõe à raiz dos cílios e aí fica uma pelinha embaixo. E essa pelinha, além de desfavorecer a nossa maquiagem, porque às vezes fica ali um fiozinho branco e eu vou explicar ao longo do vídeo, ela também pesa na raiz dos cílios. Mas o fato é que você precisa entender que o tamanho do pincel interfere no resultado da sua sombra. Eu vejo muitas usarem um pincel de sombra, de esfumar. Olha o tamanho deste pincel, divinas. Ele pega praticamente toda a minha pálpebra. Se você errar um pouquinho, ele já encosta na sobrancelha. Então, primeiro erro é usar pincéis de sombra muito grandes, pincéis de esfumar. Quais são as melhores opções? Eu tenho aqui 3 opções de pincel de esfumar. Então, quanto menor o espaço da sua pálpebra, menor
o tamanho do pincel de esfumar. Esse pincel é o pincel de esfumar da Kiss New York, que é um pincel excelente. Aliás, se vocês verem aí nas redes sociais, começa a reparar, muita gente usa esse pincel. Por quê? Ele pode ser grande na altura, mas deixa eu comparar com esse aqui. Olha a diferença. Vocês conseguem ver nitidamente, comparando, botando um ao lado do outro, o tamanho de um e o tamanho de outro. Ele é mais fechadinho, enquanto esse aqui ele é mais abertinho. Então, primeira coisa é usar pincéis menores. E aí a gente vai ali diminuindo o tamanho do pincel de esfumar até ficar mais concentradinho. 3 pincéis de esfumar são suficientes. Um maior, um médio e um menorzinho. Esse vai ser o lado errado e esse o lado certo, combinado? Segunda dica: prefira usar sombras mais opacas ou peroladas. E quando você desejar colocar um brilho, coloque pontualmente, mas não na pálpebra inteira. Por quê? Sombras cintilantes, muito brilhantes, elas evidenciam nossas linhas e rugas. Bora lá que eu vou mostrar para vocês. Então, vou começar aqui com um tom. Vou pegar esse pincel, vou botar o do lado errado. Vou pegar aqui um tom claro, porque a gente sempre começa do mais claro para fazer um degradê, para o mais escuro. Essa paleta é uma paleta maravilhosa, a paleta Naked Ultimate Basic. Ela é basicamente feita de sombras opacas, com exceção, acho que dessa aqui, ó, que é perolada. Então, é maravilhosa. Então, eu vou escolher um tom de sombra, um marrom mais claro. Sempre pegue a sombra com pincel de esfumar retinho, nunca de lado, senão vai ficar a maior melequeira. Então, esse aqui é o lado errado, esse aqui é o lado certo. Então, como é que a maioria faz? Vem aqui, ó, já aplica. Então, deposita. E aí você perde um pouco do controle, principalmente quem tem esse espaço menor. Ó, já tá grudando ali quase na minha sobrancelha. Não pode. Esse é um dos piores erros, grudar a sombra na sobrancelha. Então, primeiro você deposita e depois espalha. Mas você perde como o pincel é muito grande, você perde o controle do espaço. E aí começa a vir sombra para tudo quanto é lado. Então, use pincéis de esfumar menores. Agora eu vou pegar a mesma sombra com a pontinha do pincel e vou aplicar no lado certo. Então, deposita. Olha o espaço que tem ainda. E aí eu venho fazendo bolinha, vai e vem. Sempre aplique aos poucos, porque é sempre melhor acrescentar do que tirar. Outro erro é grudar a sombra na sobrancelha. Você sempre tem que deixar um espacinho para poder dar a sensação de profundidade. Aplicou a sombra, deixou sempre um espacinho sem aplicar. Próximo erro, eu vejo isso muito e muita gente fazendo isso, tá? É um erro de pegada. Sim, você precisa ter pegada para pegar o pincel. Deixa eu explicar melhor. Se você pega o pincel muito próximo à cerda, você vai pesar a sua mão. Vai ser assim muito mais difícil de você conseguir esfumar. Quanto mais você vai em direção à ponta do pincel, mais leveza você vai dar à sua sombra. Então, digamos, tem a mão muito pesada, Drica. Será que você tem a mão pesada ou você está segurando muito próximo às cerdas? Então, o ideal é você segurar no meio do pincel, para não ficar nem muito pesada a mão, nem muito leve, para você ter mais controle na hora da aplicação. Então, aplica segurando no centro do pincel. Se você ainda achar que tá pesado, vá indo em direção à ponta do pincel, porque isso vai dar mais leveza à sua sombra. Super dica, hein? Próxima dica. Quando você quer dar um efeito de esfumado, você tem que usar esse tipo de pincel. Quando você quer depositar e concentrar a sombra, você tem que usar um pincel chatinho para você depositar a sombra. Então, o erro é usar pincel de esfumar
para aplicar, depositar, concentrar a sombra. Vou mostrar isso junto com o próximo erro, que é usar sombra branca. Se existe uma coisa, por favor, divinas, não use sombra branca. Aplicar sombra branca com pincel de esfumar. Então, bora lá. Peguei a sombra branca. Eu tô usando agora a paleta Diamond, essa paleta maravilhosa, Make Diamond, da Make Be. Tem muitas cores, inclusive branco. Primeiro que já não pega bem no pincel. O pincel, ele é espalhado, então ele não concentra tanto. E aí você vem ali e aplica aquela sombra, vai gritar ali, sombra cintilante. Não, olha isso. Não fica fino, não fica delicado e marca o que você tem e o que você não tem, divinas. Não, chega perto, câmera, chega perto. Olha isso. Tá marcando todas as minhas linhas, evidenciando todas as minhas linhas e rugas. Sem contar que quando você aplica com pincel de esfumar, vai sombra para tudo quanto é lado. Esse que é o grande problema, vai sombra, você perde o controle de aplicação. Foi sombra além do côncavo, que era onde eu queria. Então, o ideal mesmo é aplicar como? Vamos pegar, então, o pincel, ó, chatinho. Pego ali a sombra, aquela sombra linda, super cintilante. Tira o excesso do pincel. Isso também é um erro, é você vir, que é o que eu fiz na anterior, é você vir. Pegar a sombra, eu vou pegar essa aqui, ó. Essa. Pegar a sombra e já vir direto no olho. Não, você pega a sombra e dá uma batidinha para tirar o excesso do produto no pincel. Limpei o pincel e agora, em vez de usar uma sombra branca, eu vou usar uma sombra mais dourada, por exemplo, essa. Eu passo uma sujeirinha no pincel, sem excesso de produto. Dou uma batidinha. E aí venho só delicadamente depositando no meu côncavo, na minha pálpebra móvel, para dar uma luz suave. E aí vai depositando aos pouquinhos. Consegue dar uma luminosidade, um leve brilho, sem ficar exagerado. Usando essa mesma paleta, porque essa paleta também vem em tons... Vou usar um tom de marrom mais escuro, esse aqui, ó, esse. E vou aplicar no côncavo, para já fazendo esse Vzinho, olha, um Vzinho, para evidenciar o brilho dos olhos. Com a pontinha do pincel, deito e esfumo aqui o cantinho. E venho ali no côncavo e faço um movimento de vai e vem. Qual que é o erro normalmente? É deixar chapado, sem profundidade. É simplesmente vir com uma cor só e não dar profundidade. Então, se você aplicar uma sombra, por exemplo, no marrom médio, aplica no cantinho, como eu coloquei aqui, um marrom mais escuro, para levantar o olhar, para dar esse efeito lifting, esse efeito bonito de degradê, que é o efeito mais bonito da sombra. Próximo erro é tentar esfumar com o pincel chatinho, é depositar produto e não espalhar, diferente do pincel de esfumar, que as cerdas são mais espalhadas, então ele tem essa função de esfumar. Então, quando você usa o pincel chatinho, o que você está fazendo? Você está arrastando a sombra, você está tirando a sombra do lugar, você não está esfumando, você está borrando. Olha como fica, borra a sombra. Diferente do pincel de esfumar, que você simplesmente espalha a sombra. É como se ela estivesse toda concentrada num lugar só e você, com o pincel de esfumar, você abrisse ela, tirasse essa concentração de sombra, de produto e espalhasse para que ela fique com um aspecto mais esfumado, mais bonito. Diferente do de depositar, que ele arrasta, ele tira o produto de um lugar e leva para o outro. Ele não
esfuma. Próximo erro é usar somente um pincel para todas as cores de sombra. Não, você tem que ir trocando de pincel. Deixa eu explicar. Então, o ideal é você começar com o maior e depois ir diminuindo. Com o pincel de esfumar maior, você aplicou a sombra mais clara e aí pega o pincel menor e vai escurecendo. E aí pega então o menor ainda, e aí é de acordo com a sua escolha, para escurecer menor ainda. Por quê? Porque você vai fechando, para dar esse efeito de esfumado, você tem que ir do maior para o menor. Então, por fora a sombra mais clara, no meio a sombra média e no cantinho para dar aquele efeito lifting e mais profundidade e mais puxadinho, você usa a sombra mais escura. Então, por isso que tem que ir do pincel maior para o menor. Sem contar que quando você usa o mesmo pincel para aplicar todas as sombras, fica um fuá. Mistura a sombra mais clara com a mais escura. Então, não precisa ter milhões de pincéis, só os pincéis certos para fazer a maquiagem. Então, não economize no pincel. A gente tem uns pincéis, umas opções maravilhosas hoje em dia de pincéis. Alguns desses eu comprei. Vou deixar o link para vocês. Próximo erro. Vamos falar dos pontos de luz. Quando você quer iluminar, adoro usar esse pincelzinho, que é um pincelzinho leque pequenininho. Eu vou escolher aqui uma sombra mais brilhante. Então, eu venho com... Vamos escolher esta aqui. Erro! Ao aplicar o iluminador, toda a raiz da sua sobrancelha. Se você quer dar um efeito lifting, o ideal não é fazer essa técnica, aplicar o iluminador por toda a raiz da sobrancelha. Isso dá um ar chapado, não levanta, não dá um acabamento bonito e nem sofisticado a sua maquiagem. O ideal é que você, com o mesmo pincel, você aplique somente no arco aqui, no ponto maior da sua sobrancelha. Somente aqui, pra dar, olha lá, ó. Tá vendo como já levantou a sobrancelha? Desse lado, você não faz esse efeito lifting. Você deixa a iluminação por toda a sobrancelha, não dá um acabamento bonito. Diferente desse lado, que olha, já levantou a sobrancelha. Volta com o pincel de esfumar e dá um acabamentinho aqui, para ele dar um esfumadinho, para que as duas sombras, elas se integrem. Você não pode aplicar o iluminador e deixar ali chapadão. Você sempre tem que aplicar o iluminador no alto da sobrancelha e depois vir com o pincel maior que você aplicou a primeira sombra e esfumar. Próximo erro! Vamos falar agora. Quando a gente fala de sombra, a gente fala de um todo. Então, a gente fala Então, a gente fala da sobrancelha, fala do corretivo, dos cílios. Isso faz tudo parte dos olhos. Então, é importante a gente pontuar esses detalhes. E o próximo erro é em relação à sobrancelha. Próximo erro é você não dar acabamento nas suas sobrancelhas. É simplesmente ir lá e penteadinho assim. Não retirar o excesso de produto que tem ali, porque às vezes você aplicou a sua base e deixou a sobrancelha suja. Então, o ideal é você sempre com um pouquinho de água micelar. Eu usei essa aqui, ó, da Nivea, Base Cat. E aí você limpa primeiro a sua sobrancelha para tirar todo o resquício de produto, já dá uma intensificada, não fica com resíduo na sobrancelha, ver onde realmente você vai precisar retocar ou não. E olha, só de você limpar, olha a diferença de um lado para o outro. Essa aqui tá levemente esbranquiçada, enquanto essa já tá com a cor mais evidenciada. Já faz muita diferença. Eu amo usar as máscaras de sobrancelhas da Benefit. Essa aqui é a 3.5, que é levemente avermelhada e ela tem um pincelzinho que é uma graça, ideal para sobrancelhas. E aí você aplica primeiro para cima, depois eu deito e aplico para baixo.
todos os lados do fio da sobrancelha preenchidos. E ela fixa muito melhor. E aí, com a pontinha da escovinha, eu uso como se fosse um lápis, fazendo a base da sobrancelha. E aí você pode pegar até sujeirinha do pincel, que você vem contornando para um acabamento mais natural. Olha a diferença. Próximo erro, e por incrível que pareça, eu já vi esse erro. É simplesmente terminar a sombra e não sei por que a pessoa não passa máscara de cílios. Eu amo cílios postiços, mas eles não precisam sempre serem usados, ou muitas pessoas têm dificuldade de aplicar os cílios postiços. Mas uma coisa é certa, você precisa usar máscara de cílios, porque são os cílios que levantam o olhar, que dão intensidade, que dão curvatura, que são a máscara de cílios, né? Que dão curvatura, que dão aquele efeito mais pretinho, que dão contorno para os olhos. Então, não dá para não usar máscara de cílios. Vou usar a máscara de cílios da MAC, a Stack, que tem um pincel muito interessante, vários tamanhos, começa fininho e vai engrossando ali, dá volume, dá alongamento. É maravilhosa. Uma máscara preta. Vou aplicar de um lado, para vocês verem a diferença e como que eu gosto de aplicar. Sempre da raiz para as pontas. E dar uma valorizada também nesses cílios de dentro. Olha a diferença. Não sei como que alguém não passa máscara de cílios. Muda o olhar. Próximo erro é não dar acabamento aqui embaixo com o corretivo. Quando você aplica o corretivo, você evidencia todas as cores, evidencia a sombra, evidencia os traços. É muito diferente de quando você aplica o corretivo embaixo de tudo. Você limpa a maquiagem e é isso que dá o acabamento mais perfeito à sua sombra. É nesse momento que você aplica o corretivo. Então, vou aplicar o corretivo e já volto já. Adoro esse corretivo da NARS, o Soft Matte da NARS. Tô adorando aplicar com esse pincelzinho aqui, ó, da Real Techniques. Não, tô amando, porque ele deposita o produto. Cadê meu espelho? Olha aqui. Vai mudar a maquiagem. Então, deposita aqui nesse cantinho. Tu já dá o acabamento aqui, ó. Pra deixar ele bem retinho. Você limpa toda a sujeirinha de sombra de brilhinho, sabe? Que caiu embaixo. Olha a diferença, divinas. Parece que evidencia todas as cores, as formas. Então, deixa para aplicar o corretivo no final. Para quando você quer corrigir algum traço, você quer evidenciar a sombra, quer dar acabamento, não aplica o corretivo antes de aplicar a sua sombra. Isso é um dos erros também da maquiagem. Porque se cair produto, você vai ter que tirar, desperdiça produto, não dá acabamento, fica sujo. Então, deixa para aplicar o corretivo depois que você fizer toda a sombra, porque se você tiver que limpar, você já limpa um pouquinho e depois reaplica um pouco a base e vem por cima com o corretivo para dar essa iluminação linda, ressaltar e dar efeito lifting que a gente tanto ama. Bom, divinas maravilhosas, se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha com todas as suas amigas. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreva. Aciona o sininho para receber notificações para os próximos vídeos. E se você ainda não me segue nas outras redes sociais, Instagram e TikTok, já me segue por lá. E se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha com todas as suas amigas. Então, até breve e kisses!